Marcos capítulo 14. Eu não sei nem se eu poderia estar pregando, que eu não estou de blusa social, não é? Não estou de blusa social, não estou vestido de pastor, não sei se... Teve uma vez que eu vim pregar assim, um culto de sexta-feira, e perguntaram, acho que foi o Estevão, é o senhor que vai pregar? Eu pensei que era outro. Digo, por quê? Porque o senhor está de blusa, o senhor não está de blusa social. Nós já mudamos a nossa mentalidade, amém? A gente sabe que paletó e nem blusa fala, não é? O que importa é o que vai sair de dentro e da revelação. Marcos capítulo 14, versículo 32 e 34 diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. O tema do que nós vamos ministrar durante esses 3 dias é crise emocional. A pedido da pastora Thalita. E pastora, me surpreendi, eu pensei que era para futuro, mas Deus ministrou e nós vamos ministrar durante esses 3 dias sobre crise emocional. É claro, irmãos, que esse é um tema que é muito profundo e eu não vou nem arranhar falando sobre crise emocional. Mas que eu creio que aquilo que vai ser ministrado durante esses 3 dias pode abrir para cada um de nós, ou para aqueles que realmente necessitam, um caminho para que a gente trilhe a cura das nossas emoções. Porque a gente pode pensar, mas nós já passamos por tantos processos de cura, processos espirituais, mas a gente tem que entender que a cura das emoções nem sempre é espiritual. Nem sempre depende de uma ação espiritual. E a gente não pode cair no engano de que uma crise emocional ela vai se manifestar em quem não tem nível espiritual, porque isso é ignorância pura. Porque às vezes tem muitos crentes que pensam isso. Só tem problema emocional quem não está firmado em Jesus. Não, isso é ignorância. Isso, na verdade, é falta de conhecimento e também falta de empatia. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós devemos ser empáticos, é com quem sofre de crises emocionais, principalmente quem vive a nível profundo. Porque nós vamos tratar aqui, durante esses 3 dias, nós não vamos tratar de coisas do passado, lá dos traumas, aquelas coisas profundas. Nós vamos tratar de coisas que pode, de repente, aí, manifestar um trauma, alguma coisa, não sei. Mas o propósito é que a gente entenda sobre pequenas coisas que vão se acumulando em nossas vidas, porque existe uma diferença entre um trauma emocional e uma marca emocional. Muitos de nós, muitas vezes, não temos mais traumas porque a gente já tem um tempo de vida com Deus e Jesus cura, irmãos, Jesus cura a parte emocional. A questão, às vezes, é porque nós não sabemos como acessar essa cura. E, às vezes, a gente está passando por momentos de abalos emocionais, porque a gente está vivendo debaixo de marcas emocionais, não de traumas. Porque trauma é aquilo que define a minha vida, muitas vezes define as minhas ações. E uma marca emocional, ela se manifesta muitas vezes de forma esporádica, como é o próprio título, através de crises. Então é importante a gente entender isso. E por muito tempo, os cristãos, inclusive eu pessoalmente, eu tinha uma visão totalmente contrária a isso. Eu não tinha conhecimento. Claro que eu estou me aprofundando cada vez mais sobre isso, estou estudando muito, estou me especializando nisso, estou buscando me aprofundar para ter um conhecimento e para ter domínio sobre isso. É por isso que eu digo que o que a gente vai tratar aqui durante esses 3 dias, a gente vai só arranhar um pouquinho. Mas eu sei que aquilo que vai ser ministrado pode trazer para cada um aqui uma direção ou um esclarecimento. Se caso haja algum tipo de sintomas que possa definir uma crise emocional ou que vive tendo crise emocional.
E a gente não pode cair no engano de que, como eu já disse, que uma crise emocional depende do nível espiritual que temos. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu nunca vou ter as minhas emoções abaladas. Isso não passa de ignorância. Porque a própria Bíblia faz separação: espírito, alma, emoções e corpo. Por exemplo, quantas pessoas que são cheias do Espírito Santo, que têm uma vida santa, não são enfermas? Uma das mulheres que mais manifestou cura, que ministrou sobre cura, chamada Kathryn Kuhlman, ela viveu há muitos anos atrás, morreu há muito tempo atrás. Ela ministrou cura no mundo todo. É uma das mulheres de mais unção de cura que eu já vi. Mas ela morreu de câncer. Ora, essa mulher, com certeza, ela tinha muita intimidade com Deus, porque as curas que ela ministrava eram coisas que não tem como explicar humanamente. Mas ela morreu de uma enfermidade. Ou seja, se a Bíblia divide espírito, alma e corpo, significa que nós podemos ser abalados nessas três coisas, independente da vida espiritual. E esse é um tipo de entendimento ou de conceito que a gente tem que tirar das nossas mentes. Eu sou de Jesus, eu não me abalo espiritualmente. Não, quem é de Jesus não sofre de depressão. Que conversa! Quem é de Jesus não tem ansiedade. Que equívoco! E a própria Bíblia, irmãos, deixa isso muito claro. E por que eu entendo que Deus está nos levando a falar sobre isso, que eu creio que não vai ser apenas essa vez, eu creio que futuramente terão outros ensinamentos ainda mais profundos e específicos, porque, irmãos, essa é uma parte muito importante, é só a gente ver, é o que é definido hoje como sendo o mal do século, são os problemas emocionais, são milhares e milhares e milhares de pessoas, inclusive dentro da igreja, que tem problemas emocionais. E o que acontece com a maioria? Não sabe lidar com isso, não sabe como resolver. E a gente olha para a Bíblia, por isso que eu digo que não depende do nível espiritual que temos. Porque a gente tem exemplos bíblicos muito claros. Por exemplo, tem alguém na Bíblia, aliás, tem poucos homens na Bíblia que a gente pode comparar com Davi. Irmãos, Davi, leia o Salmo de Davi quando ele ia para o deserto, salmodiar. Salmo 42, Salmo 43, Salmo 57, o que é que diz? Porque estás abatida, ó minha alma. De que ele estava falando? De crise emocional. Tem alguém que Deus diz que era um homem segundo o seu coração? A não ser Davi? E de uma forma mais simples, Samuel, mas Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele vivia crise emocional. Porque o Salmo e a forma como Davi expressa, deixa isso muito claro. Ele diz, como é que, eu me esqueci agora, não estou bem claro na mente, mas ele diz que, se eu não me engano é Davi que diz que leões estão o cercando. O que é isso? São abalos emocionais. São momentos de aflições em que as emoções não aguentam. E por que muitas vezes as emoções não aguentam? Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Não esqueça, irmãos, emoção tem a ver com o nosso íntimo. Quem é que sonda e esquadrinha o nosso íntimo? É só Jesus. O problema é que às vezes a gente nem identifica problemas emocionais. Essa é uma dificuldade, a gente nem identifica. Como é que eu vou tratar do que eu não sei? Como é que eu vou me curar do que eu não identifico, do que eu não entendo? E aí, como eu disse, vem os equívocos e as ignorâncias. Crente não pode ter depressão. Crente não pode ficar ansioso. Não, isso é ignorância. Porque Davi, ele teve problemas emocionais, ele teve crise emocional. E os salmos mostram isso muito claramente. Como eu disse, Salmo 42, Salmo 43, o Salmo 57, deixa isso muito claro. E a gente pode ir para outro exemplo. Elias. Meu irmão, tem homem que a Bíblia descreve mais sobrenatural naquele momento do que Elias? Não tem. O homem andava transportado em redemoinhos de poder, de um lado para o outro. Mandava e parava 3 anos a chuva. Quando Jezabel ameaça Elias, o que é que Elias passou? Por uma crise emocional. O que é que Elias quis? Morrer. Ora, isso está muito claro na Bíblia. Ora, vem me dizer que Elias não tinha vida espiritual?
Vem me dizer que Elias não era um homem de Deus, um profeta daquele nível que não tem nem genealogia? Um dos homens que possivelmente será o homem que vai retornar nos últimos dias? Vai dizer que esse homem não tinha espiritualidade? É claro que ele tinha, mas no momento em que ele recebeu uma marca emocional através de uma ameaça, o que é que aconteceu? Ele ficou abatido. E foi para onde? Para dentro de uma caverna. Quem é que se esconde, irmãos? Não é quando as emoções estão abaladas? Qual é um dos sintomas? A gente vai tratar disso aqui daqui a pouco. A gente quer se isolar de todo mundo. É assim ou não é? Pois é. Elias estava passando por uma crise emocional. Ele era espiritual ou não era? Ele era. Então, primeira coisa que a gente tem que quebrar é esse tipo de equívoco da nossa mente, do nosso conhecimento, que infelizmente, foi muito mal em relação a isso. E tem coisas, irmãos, emocionais que a gente precisa de ajuda. E não é ajuda de Jesus, é ajuda de pessoas. Davi é um exemplo, Elias é um exemplo, e aqui o próprio Jesus, aqui, irmãos. O que falar de Jesus? Será que Jesus não era espiritual? Se ele tinha o Espírito Santo sem medida? Olha o que é que o texto diz. No momento em que eles foram para o Getsemane, e ele disse para os discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e Tiago e a João. Agora me responde uma coisa sem me dizer nada. Para que ele separou Pedro, Tiago e João para vir para perto dele? Será que Pedro, Tiago e João iriam fortalecer a oração de Jesus? Será que eles iriam contribuir com alguma coisa que Jesus estivesse pedindo de Deus? É claro que não. O que é que Jesus precisava de alguém perto dele? Era isso. Isso é tão óbvio, isso é tão claro, porque Jesus, irmãos, era espiritual que não tem como explicar a santidade, a espiritualidade e o nível de comunhão que Jesus tinha com Deus. Jesus falava e Deus respondia. Mas ele separa Pedro, Tiago e João. Por quê? Por que ele diz: vocês não podem vigiar comigo um momento? Será que era para que eles intercedessem e fizessem uma batalha épica espiritual em intercessão por Jesus? Claro que não. Eles não tinham nem estrutura para isso. Eles não tinham estrutura espiritual para esse nível de batalha. Mas o que é que Jesus precisava? De alguém que estivesse perto dele. Por quê? Porque ele era homem. Ele estava totalmente abalado. E o contexto continua dizendo: tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor. Irmão, quem aqui já teve crise de ansiedade sabe. Quando a ansiedade está num nível muito profundo, o que ela causa é pavor. É o que é chamado de transtorno do pânico. Você está entendendo isso? Jesus aqui está dizendo que ele estava com pavor. Ora, irmão, Jesus, ao contrário de nós, ele sabia o que iria acontecer com ele. A gente podia dizer que Jesus estava com ansiedade, ele estava com uma crise emocional aqui. É o que o texto demonstra. Porque ele continua dizendo: tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Quem se angustia? Quando a gente está bem emocionalmente, a gente fica angustiado? Não. Estava angustiado. Será que Jesus estava com medo do diabo? Será que Jesus Cristo estava indeciso em fazer a vontade de Deus ou não? É claro que não. Mas ele era humano, ele tinha emoções, irmãos, como nós temos. Ele tinha emoções, ele tinha 5 sentidos. Ele, como homem, nesse momento, ele era limitado. Então, as suas emoções faziam parte do seu contexto como ser. E ele estava nesse momento, ele diz aqui, está aqui, é o texto que diz. Começou a ter pavor e a angustiar-se, continuou dizendo, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, é uma das coisas que quem tem crises emocionais muito profundas, é uma das coisas que vem o desejo ou a sensação de morte. Alguns têm desejo, outros têm a sensação de morte. Isso é um nível profundo de crise emocional. Você está conseguindo entender? Então é importante nós tirarmos os entendimentos errados de que quem é espiritual não passa por problemas emocionais, porque isso está totalmente errado. Primeiro, irmãos, que nós não temos domínio sobre as nossas emoções. É só você ver, às vezes do nada a gente explode. Às vezes a gente tem uma atitude que nós nos surpreendemos. Por quê? Porque nós não temos controle sobre as emoções, devido a uma situação súbita que acontece.
Essas marcas emocionais, essas crises emocionais, a gente pode dizer que é justamente o acúmulo dessas marcas que vão acontecendo de forma até esporádica, mas elas chegam a um ponto que então a gente já viu que é bíblico, não é? A Bíblia demonstra que alguns homens de Deus, Elias, Davi e o próprio Jesus passaram por crise emocional. Isso fica claro, amém? Estão comigo aqui? Ok. O que é uma crise emocional e por que ela acontece? Uma crise emocional, ela se caracteriza por um desgaste, psicológico. Claro, tem a ver tudo com a mente, é um desgaste psicológico. Às vezes o acúmulo de anos, às vezes o acúmulo de pequenas marcas emocionais que vão nos atingindo, a gente consegue relevar uma, consegue relevar duas, mas vai ficando. Por quê? Primeiro porque geralmente a gente não expõe. Geralmente nós, ou alguns de nós, temos o costume de nos fechar e de nos mantermos totalmente, como é que eu posso dizer, com a autoproteção. Não, eu estou aqui passando por muitas coisas, muitos problemas emocionais, muitas marcas emocionais, muitas situações que me afligem, mas eu vou me fechar. Como a apóstola gosta de dizer, o ostracismo, né? Se fecha. E acha que está se ajudando. Acha que realmente pode lidar. E claro que às vezes, irmãos, tem coisas que a gente consegue lidar, mas não é uma coisa que é corriqueira a gente saber lidar com os problemas emocionais. Às vezes tem coisas que a gente precisa de ajuda. Por isso Jesus aqui chama Pedro, Tiago e João. Para estar com ele, para estar próximo dele. Jesus não estava com medo, irmãos. E veja que foi tão intenso as emoções abaladas de Jesus, que ele disse que a alma dele estava triste até a morte, e que se você continua, não tem aqui, mas se você vai para o contexto, você vai ver que ele suou sangue. E a ciência que já estudou sobre isso diz claramente que quem sua sangue é através ou em decorrência de um abalo emocional muito grande. Então o próprio Jesus ele passou por uma crise emocional. Então a gente não deve, irmãos, querer ser os super-homens ou as mulheres maravilhas das emoções inabaláveis. A gente deve ter sabedoria de Deus. Nós devemos realmente nos portar como pessoas que não vão permitir que uma crise ela nos coloque em um poço sem volta. Nós não podemos permitir isso porque nós temos as ferramentas. Hoje nós temos as ferramentas. Porque tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, da parte espiritual. E na parte emocional, o que a gente mais tem é ajuda de profissionais, de pessoas que têm capacidade para ajudar. Estão comigo até aqui? Então, a crise emocional é caracterizada por um desgaste psicológico, ou seja, a mente vai sendo desgastada justamente por causa daquelas pequenas marcas emocionais que vão acontecendo, que é decorrente de diversos fatores na vida de uma pessoa. A crise emocional é também conhecida como um surto emocional, e ela se estabelece quando o sofrimento psíquico é muito grande, ultrapassando a capacidade do indivíduo de lidar com a crise. Como eu disse, irmãos, nem sempre a gente tem capacidade para lidar com uma crise emocional. Como nós somos espirituais, a gente espiritualiza tudo. Mas às vezes, irmãos, espiritualizar não vai funcionar. Por quê? Porque a gente não sabe como lidar. Como eu disse no início, infelizmente, as pessoas, inclusive os próprios cristãos, são muito ignorantes em relação a isso. E esses são dois motivos que levam uma pessoa a não saber lidar. Primeiro é pela ignorância. Como é que eu vou lidar com aquilo que eu não sei? Como é que eu vou lidar com aquilo que eu não estudei? Como é que eu vou lidar com aquilo que é muito além e acima dos meus próprios conhecimentos? Como é que eu posso lidar com uma crise dessa? Como é que eu vou fazer? Só porque Jesus Cristo cura, mas como é que Ele vai me curar? Onde é que é a raiz? Tem vários fatores que nos levam a nós termos dificuldade, muitas vezes, de resolvermos uma crise emocional. E é justamente por isso que, às vezes, muitas pessoas não têm capacidade de lidar com a crise emocional. E o que é que acontece? Vai passando o tempo e vai deixando aí
acumular, 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 até chegar ao ponto que, infelizmente, se agrava. E claro, irmãos, que por que se agrava e por que muitas vezes explode? Porque todo mundo tem limite, irmãos. Todos nós temos limites. Tem coisas que a gente vai ali suportando, por mais que não seja traumas profundos, mas são marcas, pequenas coisas que nos decepcionam, pequenas coisas que nos desmotivam, pequenas coisas que nos causam tristezas, que não abalaram as nossas emoções naquele momento, mas que ficou aqui. Por quê? Porque não foi tratada, porque não foi resolvido. Por que eu sempre falo, quando ministro para os casais, meu irmão, não te deixa colocar o sol sobre a tua ira. Coloca tudo para fora, tudo que você tem que tratar no teu casamento, trata, expõe, porque senão vai acumular. E se acumulou, vai chegar ao ponto que vai transbordar. E quando transborda, acabou. Quando transborda, irmão, nem o temor de Jesus muitas vezes é suficiente para que a pessoa volte. Porque o que é que acontece? Muitos perdem até o temor de Jesus. Porque foi tanto acúmulo de traumas e de marcas emocionais que agora não tem mais o que fazer. Vocês estão conseguindo me compreender? Ou seja, todos nós temos limites. E é quando esse limite é ultrapassado é que ocorre a crise. Que é justamente, irmãos, a nossa incapacidade que nós temos de eliminar as tensões do dia a dia. Irmãos, a maioria de nós tem uma vida muito corrida. Sabe como é que a gente pensa e imagina que a gente alivia a tensão quando a gente deita a cabeça no travesseiro? Mas isso é apenas o descanso do corpo. E não o descanso para a alma. Não o descanso para as emoções. Sabe como é que a emoção é curada? Quando as coisas são resolvidas. Quando os problemas eles são expostos, quando essas marcas emocionais elas são resolvidas. Aí isso resolve. Como é que resolveu as dificuldades emocionais de Davi? Foi quando tudo foi resolvido. A perseguição de Saul acabou, ele se levantou como rei. Pronto, parou, crise emocional. Como é que foi resolvido o problema? Irmãos, Elias falou, o que é que ele disse? Eu tenho que morrer, eu não sou melhor do que meus pais. O cara estava totalmente abalado emocionalmente. Quando é que resolveu? Quando Deus foi lá com ele, porque não tinha ninguém para ir lá com ele, Deus resolveu de forma direta. Disse, o que tu está fazendo aí, Elias? Vai trabalhar, vai funcionar, vai fazer o que eu mandei, o que eu te escolhi para tu fazer. Ou seja, foi quando foi resolvido o problema de Elias. Ele entendeu que aquele não era o lugar dele. Ou seja, a gente só consegue resolver crise emocional, irmãos, quando a gente anular a crise emocional, quando a gente resolve as coisas. E eu estou falando dessas marcas justamente emocionais que acontecem no desenrolar das nossas vidas, às vezes no local de trabalho, às vezes dentro de casa. Irmãos, quantas feridas a gente não faz dentro da nossa família? Quantas palavras erradas a gente libera no contexto familiar, para os filhos, para a esposa, para o esposo, por aí vai. E a gente nunca resolve isso. Por quê? Porque a gente, como eu disse, o problema de ser uma coisa que tem a ver com a intimidade, isso causa em nós uma certa segurança e confiança. Eu não tenho que resolver porque não teve nenhum dano, mas às vezes vai ferindo e vai abatendo. Até chegar ao ponto que se transforma numa coisa grande. E aí, meu irmão, eu repito, às vezes nem Jesus, e não é porque ele não tenha poder. Por favor, ninguém entenda que eu estou blasfemando aqui. Não é que Jesus tem dificuldade de resolver qualquer tipo de problema, seja ele emocional ou de qualquer natureza. É porque a própria pessoa não vai se abrir para que ele resolva. Por quê? Porque transbordou, não tem espaço mais para Jesus. Tem espaço apenas para as emoções que estão feridas e para as crises emocionais. E a gente não pode, irmãos, permitir que os nossos problemas emocionais eles fiquem sem serem tratados. Se a gente reconhece, entende, identifica que a gente está com esse tipo de problema, que de certa forma desestrutura a nossa vida, a gente vai aprender mais para frente sobre isso, durante esses 3 dias, a gente tem que procurar resolver, da melhor forma possível. Porque, irmãos, é uma coisa muito séria. É muito sério a parte emocional. E a gente sabe, a gente pode observar o contexto ao nosso redor. Quantas pessoas não morrem
por problemas emocionais? Quantas famílias são destruídas por problemas emocionais, por crises emocionais que não foram resolvidas? Quantas famílias se destroem? Quantos filhos são perdidos por causa de crises emocionais? Não tem como a gente numerar, não tem como a gente contar. Por quê? Porque como o mundo tem dito, a questão emocional é o mal desse século. E realmente, porque é uma coisa muito séria. Porque, irmão, se abala as emoções, abala tudo em nós. Tudo é abalado em nós. As nossas emoções, elas têm efeito sobre o nosso corpo. Eu vou explicar sobre isso mais um pouquinho aqui para frente. E amanhã eu vou explicar mais. Mas a gente não deve esquecer, irmão, nós temos limites. Todos nós temos limites que, se forem ultrapassados, talvez a gente não suporte. E eu repito, eu vou enfatizar muito nisso. Não caia no engano de que você é cheio do Espírito Santo, que você roda no poder, porque isso não significa muita coisa quando tem a ver com emoções. Porque Elias também, ele rodava no poder no redemoinho, e ele foi abalado. Davi também, ele foi abalado. Então a gente não pode ser negligente. Nós não podemos, irmãos, ignorar uma coisa que é tão séria, que pode definir a nossa vida de forma negativa. Amém? Uma pessoa, por mais que ela seja equilibrada, ela também vai acumular tensões, irmãos. Não tem esse negócio. Eu sou totalmente curado. Amém. Graças a Deus. Mas não quer dizer que não pode acumular tensões. Principalmente se não foram resolvidas. Principalmente se não tiver soluções. Mesmo que essa pessoa seja considerada uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela não pode negligenciar. Ela não pode ficar, como é que eu posso dizer, descompromissada com as suas próprias emoções. Ela não pode ficar. Sabe por quê, irmãos? Um tempo, já contei isso muitas vezes, sabe por quê que alguns anos atrás eu queria desistir de tudo? Porque minhas emoções estavam abaladas. Foi o meu emocional que se abateu. Eu continuei sendo um homem espiritual. Eu continuei sendo temente a Deus. Continuei fazendo a minha parte, mas a minha emoção estava em frangalho. E sabe o que é que eu queria? Desistir de tudo. Eu estava que nem Elias. Eu não estava em pecado, irmãos. Eu não pequei. Mas apenas o acúmulo das marcas emocionais que aconteceram no decorrer da minha vida ministerial foram acumulando. Chegou um ponto em que eu não suportei. E que a única coisa que eu queria era estar fora da igreja. Não me desviado, mas não liderar mais igreja. Por quê? Porque as minhas emoções foram abaladas, não eram traumas. Você está entendendo? Por isso a diferença entre trauma, que é uma coisa profunda, é uma marca profunda, e marcas emocionais. As marcas emocionais é justamente aquelas pequenas tapinhas que a gente vai pegando, e que a gente deixa para lá, dá uma risadinha, ignora aqui, negligencia ali, e vai acumulando, e vai entrando, até chegar ao ponto que a gente não tem domínio. E foi por isso, irmãos, que um dia eu quis desistir. Porque eu estava profundamente abalado nas minhas emoções. E aí eu entendi. O negócio é mais sério do que eu cria que era. O negócio realmente era muito sério. Ninguém, irmãos, é isento disso. Todos nós podemos ser abalados emocionalmente. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Mesmo uma pessoa equilibrada pode acumular tensões. Agora, a diferença é que quando uma pessoa ela lida com essas tensões, ela alivia. E claro, na maioria das vezes ela consegue resolver ao ponto de que essas tensões não cresçam e se tornem um grande problema. Mas aí é que está, irmãos. Essa é a questão, é que na maioria das vezes os filhos de Deus, eles são negligentes com isso. Não tratam das suas emoções. Não se colocam em uma posição de serem tratados. E eu repito, por quê? Porque primeiramente a maioria se fecha. A maioria se fecha. A maioria não consegue expor. Muitas vezes por causa de quê? Por causa de orgulho. Muitas vezes por causa de quê? Por causa de ignorância. Infelizmente, é ignorância espiritual. É a primeira coisa que muitos crentes fazem. São fechados. Eu não converso com ninguém, eu não falo com ninguém.
Eu não vou expor minha vida para ninguém. Eu não vou falar da minha vida para nenhuma pessoa. Irmãos, isso aí simplesmente é uma rota para uma coisa muito mais grave, muito mais séria. Você acha que se Deus não fosse resgatar Elias, ele teria saído da caverna? Não teria, não. Você acha que ele teria voltado para o ministério? Não teria. Porque na cabeça dele estava formado a ideia de que todos os profetas haviam morrido, para você ver como as emoções elas nos enganam. Ele fala para Deus, é isso que Elias tinha convicção, morreu todos os teus profetas, só eu estou aqui. Deus disse, não, Elias, tem 7.000. As tuas emoções abaladas não te deixam enxergar, e é assim que acontece, irmãos. As nossas emoções abaladas, elas, no caso que nós somos espirituais, nós somos filhos de Deus, ela vai naturalmente, ela vai cegar a nossa visão espiritual. É a primeira coisa que bloqueia a nossa espiritualidade. Por que Elias fugiu? Um homem que era tão poderoso e tão cheio de Deus. Porque a primeira coisa no sentido espiritual que bloqueia é em relação à visão a Deus. Por isso que é uma coisa séria. Por isso que é uma coisa, irmãos, que a gente não pode negligenciar e a gente precisa tratar da melhor forma possível. E se a gente identifica que a gente, de vez em quando, passa por essas coisinhas pequenas, a gente tem que anular, a gente tem que lidar com isso. Não pode permitir que se acumule. Não pode permitir que se torne uma coisa grande ao ponto da gente não ter mais domínio. E como eu disse, irmãos, o que dificulta uma pessoa, estão entendendo até aqui? O que dificulta uma pessoa de superar uma crise emocional, não é porque ela é fraca. A pessoa que... Irmãos, eu já vi pessoas dizer isso. Está com ansiedade? Isso é frescura. Isso é porque tu é fraco, é porque tu é fraca. Misericórdia, quanta ignorância. Isso é ignorância a nível 2.0 ou 10.0, porque misericórdia, irmão, como é que vai dizer que uma pessoa que está passando por uma crise... Meu irmão, quem já teve crise de ansiedade aqui sabe como é que é. Eu nunca tive. Eu fiquei... A depressão ficou me... Como é que dá o nome? Me flertando a depressão. Eu nunca tive ansiedade, mas a depressão, ela flertou comigo. Durante esse período que eu estava abalado emocionalmente. Quantos maridos, muitas vezes, falam para a esposa que a esposa está com ansiedade e diz que é frescura. Isso aí é porque tu é fraca. Meu irmão, não saber lidar com essas crises não é fraqueza, não. Como eu disse, são duas coisas que definem. Primeiro é a falta de conhecimento. Como é que uma pessoa vai lidar com o que ela não conhece? Como é que ela vai saber, por exemplo, paralisar um ataque de ansiedade? Quando vem? Porque é uma coisa física, às vezes, nem clamar por Jesus, irmão. Então, a primeira coisa que faz com que uma pessoa tenha dificuldade de superar uma crise emocional é, primeiro, a falta de conhecimento. E segundo, é o acúmulo de marcas emocionais. É muita coisa, às vezes, irmãos. É muito tempo, às vezes um período de tempo que não é tão longo, mas às vezes é intenso, de tantas marcas emocionais. Não tem vezes que, por exemplo, assim, em 6 meses, parece que tudo vira de cabeça para baixo na vida de uma pessoa? Isso acontece muito. Tudo dá errado. O que é isso? São marcas intensas que vieram de uma única vez. O que é que acontece? Essa pessoa não tem como resolver. Por quê? Porque é muita coisa. É muita coisa para que ela se mire, para que ela possa resolver. E eu repito, principalmente que a maioria das pessoas se fecham. Esse é o principal problema. Não tem como, irmãos, tratar marcas emocionais, ou algumas delas, se a gente não se abrir. Por que que Jesus levou Pedro, Tiago e João para perto dele? No dia, irmãos, que a minha mãe faleceu, que a gente fez o velório dela aqui na igreja, chorei muito, mas eu estava equilibrado emocionalmente. Mas na hora que eu tive que dar a palavra, irmãos, eu não lembro, a Thalita e o Luano estão aqui, os pastores, mas eles saíram de perto de mim e disseram, não, fica aqui comigo. Eu falei para o Luan e para a Thalita, para o pastor e para a pastora, não sai de perto, fica aqui comigo. Por quê? Porque eu senti necessidade, e tinha um monte de gente ao meu redor. Mas eu disse, não sai, porque a apóstola estava do lado do caixão daqui, eu estava do lado daqui, sozinho, que eu ia falar.
Não, tu tá. Ah, não, ela não estava, não. É verdade, a apóstola nem estava aqui, é verdade. Eu vi na minha mente tu, mas ela realmente não estava. E, era o teu espírito. E o Luan estava do meu lado, o pastor Luan, a pastora Tadita, eles, quando eu comecei a falar, eles se afastaram. Eu digo, não, filho, não vai não, fica aqui comigo. Por quê? Porque eu precisava. Eles não falaram nada, eles não tocaram em mim, eles só ficaram do meu lado, mas eu estava naquele momento abalado emocionalmente pela morte da minha mãe, eu tinha que falar sobre ela. O que é que eu precisei? Que eles ficassem comigo. Foi por isso que Jesus Cristo, ele chamou Pedro, Tiago e João. Ora, irmãos, como é que uma pessoa que está passando por abalo emocional, por crise emocional, ela vai se fechar? Só se ela realmente gostar disso, só se ela realmente curte viver crise emocional, que não é uma coisa agradável, não é uma coisa boa. Principalmente quem tem um nível de crise que simplesmente somatiza. O que é somatizar, apóstolo? É quando se manifesta no corpo. Aí, irmãos, é onde justamente mostra que o negócio realmente está mais sério. Somatizar é quando se manifesta a crise da emoção, ela se manifesta no corpo. Durante esse dia vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Estão comigo até aqui? Duas coisas dificultam uma pessoa de superar uma crise emocional. Não é porque ela é fraca. Então tira essa ideia de que uma pessoa que vive crise emocional, ela é fraca. Ela não é fraca. Pelo contrário, ela precisa de empatia. Ela precisa de alguém que diga, olha, eu estou contigo, eu estou aqui contigo. Para orar contigo, para te ajudar, para conversar contigo. Porque, irmãos, às vezes o único abraço pode tirar uma pessoa de uma crise emocional. Um abraço só. Às vezes uma mensagem de WhatsApp. Outro dia mesmo uma pessoa da igreja estava dizendo para mim e para a apóstola que ela estava no hospital, estava com aquele nível de misericórdia, abalada, abatida, com possibilidade de um diagnóstico muito ruim, e a apóstola mandou uma mensagem para ela: como é que você está? Como é que está aí no hospital? Pronto, isso foi o suficiente para que ela se recompôsse, se reposicionasse, e graças a Deus não deu nada de grave. Mas ela estava passando, naquele momento ela estava entrando numa crise emocional, abalada, sozinha no hospital. Uma mensagem trouxe ela de volta. Às vezes uma crise emocional, basta alguém estar perto da gente, ou alguém trocar uma ideia com a gente. E sabe por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Para que não haja o engano de que eu vou me isolar. Eu estou aqui com as minhas emoções abaladas, eu vou me isolar. É claro que a gente não deve falar com qualquer pessoa. Falar com quem não pode ajudar, você vai se prejudicar ainda mais, você pode até afundar. Mais ainda, porque falar com quem não sabe, não tem estrutura nem espiritual e nem emocional para ela ajudar, isso é suicídio. Agora, buscar ajuda de quem pode ajudar, de quem pode dar uma direção, dar um norte, de quem pode ser, de certa forma, um suporte, aí é outra história. Porque, irmãos, é a primeira coisa, e aí vem a parte espiritual que o diabo propõe. Te fecha, não te expõe não. Fica aí na tua, tu vai conseguir resolver. Não consegue, irmãos. Às vezes, pela graça de Jesus, ele vem mas dependendo da profundidade, irmãos, não consegue. Não consegue. Por isso, a gente vê que Jesus, ele trouxe Pedro, Tiago e João para perto dele no momento de tanta opressão, do qual ele suou sangue. Estão comigo? Estamos começando a terminar. Mais uma hora e meia a gente termina. Estão aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Quais são os sintomas de uma crise emocional? A crise emocional, ela manifesta alguns sintomas. Como eu disse, irmãos, aqui é só um arranhão. Nada de profundidade. Porque a gente podia falar o ano todo sobre isso, ainda ia faltar tempo para a gente tratar, porque não tem como. Isso aqui é um assunto que é inesgotável. Mas a gente pode ter uma base. Então, as crises emocionais, geralmente, elas têm alguns sintomas. Uma crise emocional pode se manifestar de várias formas, inclusive por meio dos sintomas físicos, é o que eu falei, o sintoma é somático.
se manifesta no corpo. Por que que isso acontece? Por que que o corpo somatiza? O que é que tem a ver uma coisa que é das minhas emoções, por que que vai se manifestar no meu corpo? Simples, porque o nosso inconsciente, ele manifesta no nosso corpo o registro dos traumas e das emoções abaladas. É o inconsciente. Sabe por quê? Porque acumula, tem que sair por algum lugar. E como a pessoa não sabe muitas vezes lidar com isso, por ignorância, ou porque se fecha, vai ter que sair por algum lugar, porque não busca tratamento, porque não busca ajuda, vai ter que sair. Aí sai por onde? Pelo corpo. O corpo somatiza porque é o escape, é o inconsciente, porque, irmãos, o nosso inconsciente, ele é atemporal. O nosso inconsciente, aquilo que nós não temos lembrança, ele é atemporal. O que significa o inconsciente ser atemporal? Ele não tem passado e nem futuro, ele é sempre presente. Ou seja, se você sofreu um trauma lá no teu passado, lá nos primórdios, na idade da pedra, quando você nasceu. E para esse trauma marcar a tua vida, vamos dizer que teve um cenário, alguma coisa que aconteceu e que marcou, por exemplo, um acidente. Uma pessoa, quando era muito jovem, ou quando era bem pequenininha, presenciou ou participou de um acidente grave, um acidente automobilístico, por exemplo. Aquilo marcou a vida dela. Ela não trata, ela cresce, ela naturalmente vai desenvolver uma grande fobia, que ela tenta lidar durante a vida dela, porque a pessoa amadurece, ela vai tentar, pela própria capacidade e consciência dela, vai tentar lidar com aquilo, mas é inútil. O inconsciente gravou aquele fato traumático, marcou na vida dela. Casou, teve filho, 40 anos de idade. Isso aconteceu, só um exemplo, quando a pessoa tinha 4 anos. Agora ela tem 40. No momento em que, por exemplo, se ela se depara mais uma vez com um acidente que lembre a mesma cena do passado para o inconsciente dela, o fato aconteceu naquele momento. Vocês estão entendendo? Não aconteceu no passado, aconteceu no inconsciente dela, aconteceu agora. Por isso o inconsciente, ele é atemporal. Ele não tem tempo, ele não tem passado nem futuro. O inconsciente é presente. Tem pessoas, irmãos, que elas são congeladas no seu passado. Tem pessoas que determinadas atitudes que elas têm não é o adulto, por exemplo, é a criança lá do passado, porque foi marcada lá no passado. Que a atitude dela não é uma atitude de alguém que é um adulto, por exemplo. Vou te dar um exemplo de um testemunho de um homem que eu ouvi. Esse homem, hoje é milionário. Mas quando ele era criança, ele era extremamente pobre. Pobre mesmo, ao ponto de passar necessidade. Isso é um testemunho real. Então esse homem cresceu, estudou e hoje ele realmente é uma pessoa milionária. Só que quando ele era criança, que ele passava pelas dificuldades, que ele tinha muita necessidade, ele gostava de colecionar gibi. Você sabe o que é gibi? História em quadrinho. Eu já fui colecionador de gibi. E ele não tinha condições de comprar. Ele ia para as bancas de revista, ele ficava lá olhando as revistas de quadrinhos, não tinha condições de comprar porque ele era muito pobre. Ele viveu a vida dele, cresceu, amadureceu, enriqueceu. E agora ele tinha condições de comprar. Sabe o que é que ele fazia? Constantemente ele ia para as livrarias, no shopping geralmente, e comprava pilhas e pilhas de livro. Por quê? Porque agora ele entendia que ele podia comprar. Então ele comprava vários livros que ele passava às vezes anos sem ler. Aí um dia ele estava com uma mulher que era sábia, e a mulher olhou para ele e disse, e a mulher sabia da história dele, a mulher disse, a criancinha que não podia comprar os livros agora está comprando. Aí ele se tocou, ele disse, realmente. Ou seja, quem comprava os livros não era aquele adulto de mais de 40 anos e milionário, era a criança pobre lá do passado. Você está conseguindo entender? Por quê? Porque ele estava congelado nas suas emoções. Às vezes, irmão, nós somos congelados nas nossas emoções. E quem se manifesta é a pessoa traumatizada e não o homem ou a mulher cheio de Deus.
E esse homem, ele estava fazendo isso, ele comprava tudo quanto era de livro, porque agora é como se ele estivesse descontando a falta de dinheiro dele. Ele não tinha como comprar. Agora eu compro todos quanto eu quiser, porque agora eu tenho dinheiro. Só que ele nem lia a maioria. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas ele não tinha tempo de ler. E quando essa mulher falou isso, disse, olha, quem está comprando aqui é a criança do lado do teu passado, pobre. Ele disse, realmente, e ele parou de comprar livro em quantidade, ele comprava aquilo que ele podia comprar quantos ele quisesse, até a livraria toda. Mas ele comprava em uma quantidade em que ele poderia ler. Ou seja, irmãos, as nossas marcas e as nossas crises emocionais, ou os nossos traumas, muitas vezes manifesta a pessoa lá do passado, lá daquela infância sofrida. Sabe por que, por exemplo, tem pessoas que são muito agressivas? Que qualquer coisa ela explode, só um exemplo para que você entenda mais ainda. É porque talvez lá no passado dela, quando ela era criança, todo mundo batia nela. Todo mundo vinha nela e peia. Não tem aquele amigo que muitas vezes no meio das crianças é o único que apanha de todo mundo, que parece que é o mais bestinha. Só que essa pessoa muitas vezes cresce, muitas vezes se torna um homem grande, e o que é que acontece? Agora ele não admite mais desaforo com ele. Por quê? Porque agora, quando ele explode, sem muito motivo, não é o homem adulto que está se manifestando, é a criancinha lá do passado. Tem muitos adultos, irmãos, que precisam descongelar o seu passado. Tem muitos adultos que são hoje, simplesmente não é uma cópia amadurecida. É uma versão da criança traumatizada lá do passado. Estão comigo? Estão me seguindo? Estão aprendendo? Isso chama-se congelamento emocional. Irmãos, isso é tão comum. Isso é tão comum. Por causa de quê? Por causa da ignorância. Vou repetir. Por causa da falta de busca de ajuda. Porque se fecha. Os traumas não vão ser tirados de nós, as crises emocionais não vão parar, porque elas vão ficar com pena da gente, elas vão continuar nos afligindo. E muitas vezes manifestando-se de forma somática, ou seja, no corpo, através de enfermidade. É por isso, irmãos, que o corpo somatiza, porque tem que ter uma válvula de escape, senão a pessoa vai morrer. Aí somatiza no corpo, tem várias manifestações, várias formas de se manifestar, e eu vou dar aqui alguns sintomas, e já estou quase terminando. Alguns sintomas físicos que são mais comuns em relação à crise emocional. Uma delas, refluxo. Tem pessoas que têm refluxo, não é? Sabe o que é refluxo? Sabe, não é que a comida volta? Isso pode ser decorrência de uma crise emocional. Pessoa que tudo regurgita. Come e depois está botando para fora. Não estou falando daqueles que come até botar para fora, não. Isso é outra história. Isso é outro caso. Daquelas pessoas que tomam muito açaí e depois fica passando mal de noite. Tem alguns que eu conheço que são assim. Tu conhece também, amor? Eu também conheço. Isso aí já está errado. Mas tem pessoas que não, irmãos, que sofrem refluxo por crise emocional. Tudo que come, depois passa um tempo, depois tem que regurgitar ou vomitar. Ou, claro, o refluxo não é só isso também, mas o refluxo é aquilo que a gente chama de azia. Estão entendendo? O refluxo é um dos sintomas que pode se manifestar como característica de uma crise espiritual. É uma forma do corpo somatizar. Outra coisa, úlceras. Úlcera, irmãos, é um nível grave de ferida no estômago. Tem úlcera nervosa. O que significa úlcera nervosa? É decorrência de um trauma emocional. Gastrite, que é uma pré-úlcera. Eu sofro de gastrite, talvez seja por uma crise emocional que não foi tratada. São formas que o corpo somatiza, que o corpo expõe, que o inconsciente ele usa como escape no corpo, porque tem que ser expelido por algum lugar. Então o corpo vai e somatiza. Úlcera, gastrite, taquicardia. Sabe o que é taquicardia? Batimento acelerado.
Meu Deus, meu coração acelerou. É normal isso, meu irmão. Se não for se não for um problema cardiológico, isso pode ser muito bem sintomas de uma crise emocional. Mas por quê? Eu sou saudável e de vez em quando meu coração acelera do nada. Não, não é do nada não, é uma crise emocional. Talvez é do teu corpo somatizando. Que fique bem entendido que eu não estou dizendo que esses sintomas são necessariamente crise emocional, ok? Estão entendendo isso? Eu estou dando aqui as possibilidades e as características para que cada um possa identificar e fazer a sua autoavaliação. Taquicardia. Outra, respiração ofegante. Do nada fica ofegante. Peraí, por que eu estou cansado? O que aconteceu? Eu nem corri. Por que de vez em quando eu estou assim? Crise emocional. É o corpo somatizando devido a uma crise emocional. Desmaio. Tem gente que do nada desmaia, não é? Eu não lembro qual era o desenho que tinha um que desmaiava, não sei se era uma girafa, não lembro qual era. Acho que era do Madagascar, que a girafa do Madagascar, de vez em quando ela dormia do nada. Tem gente que é assim, desmaio. Pode ser decorrência de uma crise emocional. Outro, náuseas. Náuseas, todo mundo sabe o que é náusea, não é? Náusea também constante pode ser decorrência de uma crise emocional. Confusão mental. Meu Deus, minha cabeça está cheia de confusa, eu não consigo raciocinar. De vez em quando isso acontece. E isso pode ser resultado de uma crise emocional. Ou seja, nada mais é do que o corpo somatizando problemas emocionais que foram acumulados. E que agora usa o corpo como escape. Deu para entender? Agora, nem sempre os sintomas acontecem no corpo. Nem sempre os sintomas da crise emocional acontecem no corpo. Qual é a outra forma? Em algumas pessoas a crise pode desencadear explosões de raiva. Sem muita coisa a pessoa explode de raiva. Pode ser decorrência de uma crise emocional. Veja que não é mais a somatização no corpo. Agora já é uma expressão. A pessoa se expressa, se manifesta com raiva. Uma ira, um ódio que não sabe de onde veio. Do nada a pessoa vai de 0 a 1000 em um segundo. Isso pode ser decorrente de uma crise emocional. Em outras pode se manifestar, pode ser a depressão, a ansiedade, uma crise emocional. Meu Deus, por que eu estou triste? Por que eu estou tão ansioso? Depressão, irmãos, é excesso de pressão na vida de uma pessoa. Ansiedade, quando chega no nível profundo de causar transtorno do pânico, é o acúmulo das feridas. O último estágio é quando dá a ânsia de morte. Esse é o último estágio da ansiedade. É justamente o acúmulo da depressão e da sensação de desamparo. Isso pode definir a ansiedade. É o excesso de pressão que causa a depressão. Qual é outro que eu falei, que não está anotado aqui, eu falei, mas já fugiu da minha mente? A depressão. A síndrome do pânico, que é a ansiedade e a sensação de desamparo. Irmãos, é uma coisa muito séria. A sensação de desamparo. Só para te dar um exemplo, rapidamente, eu não vou me aprofundar nisso não, porque não dá para me aprofundar. Imagina só, irmão, por exemplo, uma mulher. Vou falar das mulheres porque as mulheres são mais sensíveis. Essa mulher, quando ela, durante a sua formação, ela foi cuidada, protegida e suprida pelo pai dela. Aí, ela sai de casa para se casar. E o marido, eu vou ser muito direto, o marido não passa de um Zé Cueca. Que não é protetor, não é supridor e muito menos sabe lidar com a parte emocional. Sabe como é que vai ficar a vida dessa mulher? Vai se tornar uma crise generalizada. Por quê? Porque ela era acostumada a receber tudo do pai dela.
Aí agora ela se casou, é adulta, ela se sente, sabe como? Desamparada. Por quê? Porque ela tinha o amparo do pai. O pai fazia tudo. O pai era o cara, era a referência. Estou dando só exemplo aqui, ok? O pai era a referência, só que agora ela não tem... O cara que está lá do lado dela, infelizmente, não é um homem. Não no sentido específico da palavra, no sentido espiritual da palavra, que cumpre responsabilidade, que vive realmente como homem, o cara que assume, o cara que diz, não, eu aqui eu faço. Sabe como é que essa mulher vai se sentir? Completamente desamparada. E aí é justamente onde acontece as crises de ansiedade, acumulada pela depressão, que é o excesso de pressão. Último estágio, ânsia de morte. Meu Deus, como é que eu vou morrer? Uma pessoa que sofre um nível profundo de ansiedade, ela tem uma sensação de perigo. Ela fica com medo, não está acontecendo nada, mas a sensação que ela tem é de perigo. Aí se evolui justamente para o transtorno do pânico. Ela já vai ter dificuldade de sair de casa, de olhar para pessoas, de conviver com pessoas. Por quê? Porque esse é um nível profundo de ansiedade. E agora eu quero repetir o que eu disse no início. Ansiedade, meu irmão, não é frescura. Depressão não é frescura, nem pessoa que é fraca. Pelo contrário, é uma pessoa que precisa de empatia e de ajuda. E se a pessoa que está próxima não tem nada disso para oferecer, então também não atrapalhe. Não seja aquele que atrapalhe, seja aquele que ajuda, aquele que estende a mão. Porque às vezes apenas uma palavra de apoio vai ajudar. Jesus queria que os três estivessem com ele. Para quê? Imagina comparar a oração de Pedro, Tiago e João com a oração de Jesus. Era mesmo que nada. Mas ele disse, vem comigo. Aí ele vai, mas vocês não podem estar comigo agora. Eu estou extremamente abatido a minha alma e vocês não estão comigo. Ainda continuam dormindo. Jesus não precisava, irmão, no sentido espiritual, da companhia de Pedro, Tiago e João. Ele precisava de 3 pessoas que o tivessem apoiando naquele momento de crise emocional. A alma dele estava abatida. Então a gente não pode, irmão, definir isso como sendo frescura ou exagero. E eu vou ser muito direto, muitas vezes os homens têm isso com as mulheres. Porque a mulher, como a Bíblia descreve a mulher como um vaso mais frágil, mulher, deixa de frescura. Vai fazer o que tu tem que fazer, vai fazer. Irmãos, homens, isso é tão sério que às vezes, no caso das mulheres, ela não tem condição de se levantar da cama. Então a gente não pode, irmãos, falar besteira, a gente não pode ser os portadores de julgamentos equivocados, porque nós vamos ser julgados por Deus. Porque em vez de contribuirmos, estamos sendo tropeços. Amém? Então, em outros casos, pode ser depressão, ansiedade, pânico, fobias. Fobias são medos, que podem se manifestar das mais diversas formas. Mudanças de hábitos alimentares. É outra coisa importante, irmão. Tem gente que come, não é porque ela é comelona, é porque ela tem problema emocional. Ela tem problema emocional. E muitas vezes é aquilo que eu citei do homem do livro, é porque quando era criança não tinha, e agora tem, então agora ela vai comer dobrado, que é para compensar aquilo que ela não tinha no passado. E sabe o que é que a gente muitas vezes faz? A gente escarnece, não é? E aí, irmão, estava amarrado, estava preso, estava perdido na floresta, para comer desse jeito. Às vezes é problema emocional. Às vezes simplesmente é a crise emocional. A pessoa tem que comer. Ela não consegue parar e faz regime, entra em academia, não adianta, porque não consegue, porque é emocional. Enquanto não curar a emoção, não vai curar o problema com a alimentação. E tem também a outra forma de se manifestar a crise emocional, que não é no corpo, é na rotina do sono. Insônia, não consegue dormir, crise emocional. Eu não consigo ter um sono tranquilo, é crise emocional. Eu não durmo direito, eu não durmo em paz, é crise emocional. Amém? Outros acabam também evitando compromissos sociais e se isolando ou negligenciando tarefas rotineiras. Eu repito, tem gente que se isola
Não quero falar com ninguém, porque a gente precisa entender. Mas a gente também, quem passa por isso, quem vive isso, não pode. Tem que ter o entendimento de que se isolar vai ser pior. Vai ser como se estivesse dentro de um buraco puxando a própria terra para se cobrir. É mais ou menos isso. Mas o isolamento é uma característica também de uma crise emocional e que impede as tarefas rotineiras. Como eu disse, às vezes as mulheres, no caso das mulheres, não têm condições de se levantar para fazer nada. Ah, é preguiça. Preguiça? Não, é ferida muitas vezes que o próprio marido fez. Vocês estão me seguindo? Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que todos nós precisamos realmente levar muito a sério, tanto no caso para nós nos protegermos disso, porque nenhum de nós é isento, irmãos. Todos nós podemos sim passar por abalos emocionais, só que a gente precisa aprender a lidar com eles. Nós não podemos ser negligentes. Precisa resolver. E em muitos casos precisa realmente buscar ajuda sim. Porque aí, meu irmão, acumula, faz um acúmulo. Abala-se a parte emocional e nós, como filhos de Deus, temos o inimigo natural, o diabo que vem e rouba, mata e destrói. Aí, meu irmão, é justamente o diabo está com a faca e o queijo na mão e a goiabada. Porque se a gente não trata, se a gente se fecha, geralmente a gente não sabe lidar com isso. Nós não costumamos, irmãos. Geralmente, como a gente aprendeu aqui, tem coisas que são parciais, ok, são rasas. A gente ora, a gente batalha, a gente lida, ok, resolveu. Tem coisas que não. Principalmente as coisas que persistem nas nossas vidas. Então a gente não pode, irmãos, ter esse tipo de ideia de que uma crise emocional é uma frescura, que é preguiça, que é fraqueza, porque não é nada disso, não é falta de Jesus, de espiritualidade, não. É falta muitas vezes de alguém que compreenda, de alguém que seja empático, de alguém que tenha conhecimento para ajudar. Amém? Então não negligencie isso. Se você, nesse primeiro dia, você se identificou com alguma coisa, então, meu irmão, acende a luz vermelha aí e já vá pensando do que você precisa fazer, nas atitudes que você precisa ter, porque isso é uma coisa séria. Elias foi abatido com isso, Davi foi abatido com isso e o próprio Jesus. Então a gente já sabe que não tem a ver com a parte espiritual. Amém? Jesus, irmãos, ele nos cura completamente. Só que às vezes a forma de Jesus nos curar é de uma forma natural, física. E sabe por que às vezes Deus, eu não estou dizendo que é todas as vezes, mas algumas vezes Deus ele não intervém, é justamente para que, no caso de nós que somos espirituais, é para que a gente vá até outra pessoa, para que a gente se quebrante, para que a gente quebre o orgulho, para que a gente seja tratado, para que a gente saia desse nível, desse estado de ostracismo, de ser fechado para tudo. Ninguém precisa realmente saber das nossas vidas, mas quando a gente não tem para onde recorrer, a gente tem que saber para onde a gente pode correr. E às vezes é como eu digo, irmãos, mas Jesus ele faz, mas às vezes a pessoa não tem nem conhecimento nem espiritual, não tem nem conhecimento de nada espiritual, bíblico, para saber como vai proceder. Então não adianta ficar orgulhoso, não adianta ficar fechado. Identifica a crise emocional, meu irmão, então corre para ser tratado. Tanto na parte espiritual como na parte física ou científica, se for o caso. O que não pode é a gente se entregar e mergulhar nessas crises. Porque, irmãos, isso mata. Isso acaba com a vida das pessoas. Sabe quantos, por exemplo, quantos homens têm já vou terminar já, em situação de rua? Homens que eram bem-sucedidos, homens que muitas vezes foram totalmente ricos e bem-sucedidos de dinheiro, que estão em situação de rua, sabe por quê? Por crise sentimental.
porque foram traídos, porque foram injustiçados. O que é isso? Crise emocional. Aconteceu uma situação, a pessoa não teve como lidar, talvez não recebeu ajuda, não buscou ajuda, não sei, não soube lidar com aquilo. O que aconteceu? Foi para a rua. E a vida dessa pessoa foi de um nível de satisfação, foi para um nível de destruição. São muitos e muitos casos que tem com essa realidade. Tanto homem como mulher, por crises emocionais. Então, irmão, não é uma coisa de brincadeira. E não é à toa que é definido a parte emocional como sendo a doença do século. Ansiedade, depressão, transtorno do pânico, que junta tudo isso aí e faz só um bolo só. Amém? Então vamos levar isso a sério e vamos cuidar da nossa saúde emocional, porque Jesus, ele trata espírito, alma, que é emoção, e corpo. Então vamos ser assim, vamos ser abençoados. Amém? Fique de pé. Todos compreenderam? Deu para captar tudo? Deu para identificar? Deu para identificar alguma coisa aí? Glória a Deus, esse é o propósito. Então se coloque em oração diante do Senhor. Faça uma oração muito, muito séria, muito sincera. E peça de Jesus da melhor forma possível que Ele te direcione, para que você seja curado das suas emoções, se você identificou que as suas emoções estão abaladas por crises emocionais. Talvez não sejam os traumas do passado, mas as marcas emocionais, pequenas coisas que vão acontecendo e vão nos machucando, vão acumulando, ao ponto de tornarem-se intransponíveis e muitas vezes insuportáveis.